Sejam bem-vindos à aula online da ópera Rigoletto, de Verdi. Rigoletto é uma ópera em 3 atos e estreou em 1851 no Teatro La Fenice de Veneza, e essa estreia e o sucesso dessa ópera consolidou a posição de Verdi como um dos maiores compositores de óperas do seu tempo, já em 1851. O libreto, o texto desta ópera, foi feito por Francesco Maria Piave, um poeta e libretista, grande amigo de Verdi e que escreveu vários libretos de óperas para Verdi. É muito importante a posição, o papel do libretista numa ópera. Ele tem que estar casado, o texto tem que estar casado com a música. A métrica da palavra tem que ser alinhada ao ritmo da melodia. O libretista tem que colocar as palavras com as suas acentuações da fala, combinando com as acentuações do ritmo da música. Isso é muito difícil e é uma especialidade. Muitas vezes podemos fazer uma comparação com o roteiro de um filme, mas é mais complicado, porque o roteiro de um filme usa a palavra falada. A palavra cantada tem um andamento, ela é mais lenta do que a palavra falada. E esse hiato faz com que o libretista tenha muito conhecimento da língua e muito conhecimento do texto para adequar a palavra certa para aquela frase musical, para aquele ritmo. Muitas vezes ele tem que usar palavras especiais, criando um texto um pouco diferente. Isso é fascinante na ópera. A ópera nos conduz para um aumento da nossa cultura de uma forma extraordinária. Sempre o seu libreto é baseado numa história, da história política, filosófica, um grande personagem histórico, uma grande obra literária, um poema. E muitas vezes, quando são acontecimentos históricos, nos leva a aprofundar nosso conhecimento. E é muito importante que a gente conheça a história para seguir a ópera, porque a ópera nada mais é do que um teatro. Nós temos em Rigoletto 3 atos. A única diferença é que os atores, em vez de falar, eles cantam. E o período que Verdi compôs, estreou o seu Rigoletto, foi um período muito produtivo e muito rico para Verdi. O ano de 1851 já vivia com força o movimento do Risorgimento italiano, da unificação da Itália. E Verdi participou muito. Ele não era um político atuante, mas tinha suas ideias políticas muito firmes sobre a liberdade e o amor à sua pátria, a Itália. O movimento do Risorgimento italiano vai se fortificar a partir de 1851, que é a estreia de Rigoletto, e em 1861 se torna uma realidade com a criação do Reino da Itália. O próprio nome do Verdi tornou-se uma sigla, Verdi. Viva Emanuele II, o rei da Itália. E isso aí marcou muito o povo italiano, essa ligação do nome de Verdi com a unificação da Itália. Agora, um fato curioso, que retrata bem os acontecimentos da época. Verdi nasceu em 10 de outubro de 1813. Estava acontecendo praticamente o final das guerras
napoleônicas. E ele nasceu na vila de Le Roncole, no Ducado de Parma. Quando ele nasceu, quem dirigia, governava o Condado de Parma era a segunda esposa de Napoleão Bonaparte, a imperatriz Marie-Louise. Então, todas as influências culturais eram dadas pela França. E o Condado de Parma tornou-se muito peculiar por uma forte influência francesa. Então, quando Verdi nasceu, seu pai foi registrá-lo como Giuseppe Francesco Verdi, mas saiu o registro com seu nome em francês, que está na apostila. Então, Verdi era um francês. 2 anos depois, com o Congresso de Viena em 1815, selando o final das guerras napoleônicas e redimensionando geograficamente a Europa e os países invadidos, o Condado de Parma foi dado para a ex-mulher de Napoleão Bonaparte, que já estavam separados, Marie-Louise. Ela era filha de Francisco I da Áustria e Maria Teresa, a imperatriz Maria Teresa, e irmã da nossa imperatriz Leopoldina. Então, ela assumiu como uma austríaca. Verdi tornou-se austríaco. Quando foi 1861 que tornou-se realidade a unificação da Itália, Verdi foi eleito para senador no primeiro parlamento do jovem reino da Itália e finalmente ele pôde dizer e assinar na sua certidão que ele era italiano. Não é incrível isso? Nós vamos começar a nossa aula de Rigoletto assistindo um curto documentário muito bom feito pelo Teatro Municipal de São Paulo na sua montagem de 2019. Vamos conhecer um pequeno resumo do que se trata a ópera e vamos entender o papel de cada personagem. Cada cantor falará da personalidade do seu personagem. E vamos ouvir também Jorge Tacla, o diretor de cena dessa montagem que foi muito elogiada do Teatro Municipal de São Paulo. Como nós vimos no início agora dessa aula, a importância e a união do compositor com o libretista, praticamente trabalham juntos, isso vai se repetir na montagem de uma ópera. Maestro e diretor de cena, podemos falar também a palavra francesa régisseur, trabalham juntos na montagem da ópera. É o que nós vamos ver agora.